Seus lábios e pele começaram a ressecar. Sem líquido no seu corpo, o suor logo se esvaiu. Sem conseguir respirar direito, a sua pressão arterial despencava, enquanto seus miolos cozinhavam no deserto escaldante da Judeia. Febre, tontura, respiração pesada, espasmos em seu estômago talvez tenham feito até que ele vomitasse. Com seu corpo desfigurado, enfraquecido, coberto de moscas e de pó, ali era o momento que ele mais precisava de Deus. E quem apareceu para ele foi o diabo. Eu estou descrevendo nesse momento a quarentena de Jesus no deserto da tentação. Ali em Mateus capítulo 4, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, nós encontramos Jesus de uma forma que nós nunca imaginávamos encontrá-lo. Fragilizado, humanizado. De uma forma tão humana que quando o diabo o encontra, desafia a sua filiação divina. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Pare por aí, mas não feche a sua Bíblia. As 3 tentações de Jesus têm muito a ver com as nossas tentações, as tentações da igreja agora na quarentena. E as lições que nós extraímos desse capítulo podem ser profundas para a nossa existência espiritual. A princípio, nós vemos um Jesus com fome. E se uma coisa que a quarentena acendeu em nós, sem dúvida, foi a nossa fome. Nós costumávamos orar pedindo a Jesus um coração igual ao dele. Mas eu acho que está na hora da gente começar a pedir agora um estômago igual ao dele. Se Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, nós, o seu povo, não estamos aguentando ficar nem 40 minutos sem assaltar a geladeira. A fome, ela desperta em nós uma consciência deturpada. Às vezes, eu fico pensando que o ser humano ele já nasce com fome e sem paciência. E lá no deserto da tentação, Jesus precisava de muita paciência. Enfrentar o diabo cara a cara exigia dele uma preparação que nós precisamos desenvolver de forma similar. Mas quando você vê Jesus agindo aqui, ele não age pelo estômago, ele age pela consciência. A W. Tozer dizia que o ser humano é uma miniatura daquilo que Deus é em sua forma infinita. E essa consciência que eu gostaria que você desenvolvesse nesse momento. A primeira tentação de Jesus tem a ver com a sua humanidade. Em primeiro lugar, o diabo olha para ele e diz assim: que tipo de Messias você é? Olha para você, você não é o Messias que as pessoas estão esperando. E ele desafia Jesus no seu ponto mais crucial: se és o Filho de Deus. É interessante que Mateus capítulo 3, versículo 17, antes de começar o capítulo 4, termina com Jesus ouvindo da voz do Pai: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O Pai havia declarado a identidade de Jesus, mas agora o diabo coloca em xeque essa identidade. Ele coloca Jesus sob a análise da crítica e ele diz: você não é filho de Deus. Muitas vezes o diabo faz a mesma coisa com a gente. Você não é filho de Deus. Se você fosse filho de Deus, você não estaria passando por isso. Se você fosse filho de Deus, você teria poder, você oraria e essas pedras se transformariam em pães. Eu não sei você, mas quando eu estou com fome, eu fico sem paciência nenhuma. Se eu estou no lugar de Jesus, a primeira coisa que eu fazia: você quer pedra? Tá aqui a pedra. Jogava na cara dele, para ele aprender a deixar de me tentar. Mas Jesus era diferente de mim. Glória a Deus por isso. Ele agiu de uma forma sobrenatural. Enquanto ele foi desafiado: se és o Filho de Deus, a resposta dele inequívoca é: nem só de pão viverá o homem. Impressionante, porque o diabo poderia dizer: mas quem falou com o homem aqui, gente? Estou falando de Filho de Deus, você é Deus encarnado nessa terra. Mas Jesus, na sua humanidade, representa a divindade. Jesus não aceitou o rótulo de Filho de Deus simplesmente. Ele não olhou para si e disse assim: é mesmo, tá aí, sou filho de Deus, vou me comportar assim como se eu fosse. Não, ele não era como nós. E pelo fato de Jesus responder desse jeito, frisando a sua identidade, vem a minha primeira lição. Na quarentena, nós vimos muitos rótulos sendo colocados em pessoas. Ah, você é esquerdista, você é direitista, você é comunista, você é fascista, você é nazista, você é taxista, você é automobilista, e não importa que tipo de ista estão dizendo sobre você, nem tampouco se você é budista, batista, adventista ou qualquer outro ista. Não! Rótulos não foram feitos para pessoas.
Rótulos foram feitos para produtos. Não tente rotular o outro, apenas veja a humanidade que existe nele. Que tal se a gente parasse de se definir como istas e nos tornássemos apenas humanos? Leão Magno, na Idade Média, certa vez refletindo sobre a tentação de Jesus, disse: apenas alguém tão humano poderia ser Deus. Lembre-se, ser humano é ser imagem e semelhança de Deus. Não é ser adventista, não é ser esquerdista, direitista ou que qualquer outro ista que você receba na sua vida. Então está na hora da gente parar de se acostumar com os rótulos e olhar para um Cristo que não aceitou o rótulo sobre ele. Ele disse: nem só de pão viverá o homem. Satanás, eu não estou aqui simplesmente como poderoso filho de Deus. Eu estou aqui como homem. Eu sou como todos os outros. O diabo estava somente aquecendo naquelas tentações. E agora ele pega Jesus e leva diretamente para o pináculo do templo. 1.400 quilômetros quadrados a serviço da fé. Blocos de mármore de 50 toneladas até, projetados e colocados milimetricamente um sobre o outro. Agora Jesus é levado para cima do pináculo, onde ele pode ver ouro e prata, animais sendo sacrificados e canções entoadas o dia inteiro. O templo era o coração da religião judaica. Ali estava a segunda tentação de Jesus e a tentação da gente nessa quarentena. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4, versículo 5: então o diabo levou a cidade santa e colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito com as mãos e eles te segurarão para que te guardem e você não tropeçará em pedra alguma. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Essa tentação tem muito a ver com a nossa vida religiosa. Se a primeira tem a ver com a nossa humanidade, agora tem a ver com a religião. Jesus poderia ter caído ali em um movimento, sei lá, absurdo de queda livre. Ele poderia ter chamado a atenção para todos. Imagine agora um Messias que despenca do alto do templo e que, à medida que se aproxima do solo, é revestido e por um poder celestial, uma glória, e anjos o veem, o cercam e agora colocam ele. Ele chega de forma triunfal no centro da religião judaica. Toda uma parafernália religiosa agora estaria a serviço do Messias que entrou como Superman. Mas esse não era Jesus. Ele resistiu à tentação da ultra exibição. E olha, a gente está se exibindo demais nessa quarentena. A nossa igreja, não falo especificamente como a instituição, mas nós como pessoas, nós estamos assistindo pessoas que estão cada vez mais se exibindo pela necessidade de chamar a atenção. A necessidade de que os outros olhem e reconheçam: ah, ele é filho de Deus. E agora tudo que a gente faz, a gente tem que registrar. Parece que a foto é mais importante que o fato. Você vai entregar comida, você tem que tirar uma selfie. Você vai doar sangue, você tem que tirar uma selfie. Você tem que exibir a sua religião, porque se você não mostrar que você é filho de Deus, as pessoas não vão acreditar. Mas Jesus não era assim. Ele não precisava de exibicionismo. Ele não calculava isso, sabia? E eu fico pensando que essa religião centrada no templo e nas ações religiosas, ela é muito problemática. Porque às vezes uma hashtag pode estar nos separando da cruz. A cruz de Cristo foi o maior sinal que nós podemos ter em toda a história da humanidade. Quando eu olho para a tentação do templo, eu vejo pessoas que tinham uma religião baseada na igreja. Os judeus diziam: olha, o templo do Senhor, como disse em Jeremias. Templo do Senhor era algo que para eles era sagrado, era maravilhoso, e cada parte deveria estar adornada do jeito certo, e eles brigavam pelos materiais que seriam utilizados, e é isso que eu estou vendo hoje. É gente brigando pelo material que vai fazer o púlpito da igreja, quando a igreja nem está funcionando, e ainda não acordou que a pandemia revelou que a igreja móvel é muito mais importante que a igreja imóvel, que se a igreja de fato quiser estar além do seu tempo, ela vai ter que ir além do seu templo. Jesus resistiu a essas tentações, e hoje nós cristãos precisamos aprender que não é no templo que nós mostramos se somos filhos de Deus. O diabo vai tentar fazer isso muitas vezes, como fez com o próprio Salvador. Mas é lá que nós precisamos resistir. E se tem algo que aprendemos agora nesse lockdown total, é que ir à igreja não faz de você um cristão, assim como ir à Disney não faz de você o Mickey Mouse. Não é indo ao templo que você constrói a sua fé. Não! Os templos estão fechados e a nossa fé continua viva. O povo está dando estudo bíblico virtual. A gente readaptou a nossa forma de se conectar com os outros, com os nossos irmãos, através de lives.
Mas a gente precisa entender que quando tudo voltar, a gente não pode jogar fora essa experiência. Essa era a tentação. Uma das tentações que Jesus resistiu. A tentação da exibição religiosa. Mas o diabo ainda ia jogar mais pesado. E a Bíblia diz, no versículo 8, depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos desse mundo e o seu esplendor, e lhe disse, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Jesus lhe respondeu, retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. A terceira tentação tem a ver com o escopo político do ministério de Cristo. O diabo leva ele para um alto monte. E você vai se lembrar lá no livro de Daniel que os reinos eles são aniquilados por um monte muito alto. A pedra que vem do reino de Deus, ela se torna uma montanha muito alta. Parece que o diabo está querendo dizer assim, afinal de contas, você não quer construir o seu reino, o seu monte, o seu santo monte está aqui, você está no monte. Agora todos os reinos do mundo estão à sua disposição. E agora o diabo tenta Jesus politicamente. E nesse tempo de pandemia, gente, nós estamos sendo radicalmente tentados a nos concentrar em direita e esquerda politicamente. E esquecemos de olhar para o alto. Gente, está impressionante a quantidade de pessoas que agora está julgando seus irmãos pelo seu posicionamento político. O seu relacionamento com a política é que vai definir se você é filho de Deus ou não. Quer dizer, se você vota nesse candidato, então você compra o pacote dele e agora você é definido como sendo evangélico ou cristão ou não. E se você vota nesse outro, então você é inimigo político e religioso da gente. Que tal se a gente parasse de chamar os outros um pouquinho só de bolsominion ou de petralha e começássemos a chamar eles de irmãos? Que tal se a gente parasse de ofender as pessoas em nome de uma religião vazia que se mistura com política para dar uma química sem precedentes? Está na hora da Igreja de Deus entender que o nosso grito não é Lula livre, nem bolsomito. O nosso grito é Maranata. Vem, Senhor Jesus. O meu reino não é desse mundo, disse Cristo. O diabo o tentou e disse, pegue os reinos. E ele disse, eu não tenho nada a ver com esses reinos, porque o meu reino vai ser superior a todos estes. E você, jovem adventista que me assiste nesse momento, eu não estou dizendo para que você não tenha posicionamento político, não é isso. Eu não estou dizendo para que você não tenha suas ideologias relacionadas a um mundo melhor, não é isso. Você tem todo direito. O que você não tem direito é de destilar ódio a quem é diferente de você. Afinal de contas, esses candidatos são humanos, são filhos de Deus. E por maiores que sejam os pecados deles, os nossos também são. É hora a gente parar de destilar veneno e ódio. Porque se Deus é amor, não existe cristão hater. Não existe. Não tem como eu dizer que amo o meu próximo e estar nas redes sociais fazendo exatamente o contrário do que Deus me chamou para fazer. Deus não chamou você para dar opinião, jovem. Deus chamou você para dar testemunho. E está na hora de você testemunhar do amor de Jesus, amando esquerdistas, direitistas e todas as pessoas. Se na sua religião não cabe o amor ao próximo por causa do voto dele, provavelmente a sua religião não é a mesma religião de Cristo. Nessa pandemia nós estamos aprendendo muitas lições. A maior delas é que na quarentena de Cristo, ele teve que passar por problemas muito similares aos nossos. Essa é uma mensagem para hoje. Eu quero olhar para você aqui do outro lado da tela e dizer que está na hora da gente mudar. Está na hora da gente se comportar como Jesus. E parar de balela, sabe? Parar de ficar tentando, meu Deus do céu, porque eu sou assim, eu preciso disso, eu tenho que me expor, eu tenho que mostrar. A gente precisa amadurecer. A gente precisa crescer de fé em fé, de glória em glória e mostrar o nosso Senhor, nosso Salvador para o mundo. A mensagem que eu tenho para você hoje é curta. Eu sei que tudo que está acontecendo e que vai acontecer esse final de semana na sua vida vai ser lindo. Eu tenho certeza disso. O pastor Rafael preparou algo fantástico junto com toda a Associação Baia Norte para que você tenha um encontro com Cristo. Mas esse encontro que começa agora no sábado, no dia do Senhor, é para convocar você para se parecer mais com Jesus, que era o contrário das expectativas humanas. Se Satanás olhava para ele e esperava um Messias, um Filho de Deus, que tivesse que fosse desumano, que fosse mais divino que humano, que fosse alguém que iria sucumbir às tentações religiosas, alguém que iria se misturar com a política, Jesus mostra para ele que ele é Deus ao avesso. Aliás, Jesus já fez isso desde o início do seu ministério e no final também. João Calvino fala que o coração humano é uma fábrica de ídolos.
E nós criamos e forjamos esses ídolos nos nossos corações, a nossa imagem e a nossa semelhança. Os deuses inventados pelo coração do homem, eles são poderosos, eles são ameaçadores, eles são intimidadores. Vá até o Olimpo e veja Zeus sentado no seu trono com um raio nas mãos, pronto para aniquilar qualquer que se oponha a ele. Vá até os mares e encontre Poseidon com um tridente que vai lançar tsunamis nos seus adversários. Se você vai até a mitologia nórdica, você vai encontrar Thor com um poderoso martelo para trazer contusão a todos aqueles que ousarem se levantar contra a sua divindade. Odin com a sua espada, Tupã entre os índios com a sua lança na mão. Mas o nosso Deus é diferente. Ele não é intimidador, ele não causa ameaça. A única coisa que o nosso Deus traz nas mãos são feridas. Um Deus que cambaleia ensanguentado para me cobrir com o seu amor. Um Deus que não tem armas, mas tem cicatrizes. É um Deus ao avesso. Um Deus fora da caixa de Pandora da humanidade. Um Deus fora do padrão, para chamar você para ser fora do padrão como ele. Enquanto o mundo esbraveja gritos, enquanto o mundo joga na cara do irmão as suas diferenças, nós apenas olhamos para o nosso Deus e dizemos: vem Jesus, vem. Queremos Cristo cada vez mais na nossa vida. Precisamos de Cristo. E está na hora de você, como igreja de Deus, como jovem, se levantar e fazer a diferença, sendo igual. Não igual ao mundo, mas igual a esse Deus que criou você para ser sua imagem e sua semelhança. A tentação de Jesus termina com o diabo indo embora, dando as costas. E agora é impressionante, porque o verso diz: anjos vieram e o serviram. Em um único versículo, tudo que o diabo tinha falado acontece. É impressionante. Nós estamos acostumados com o diabo sendo o pai da mentira. Mas aqui, parece que a estratégia do diabo foi diferente. Veja, a Bíblia diz: anjos vieram. Lembre-se, quando ele leva Jesus para o alto do pináculo do templo, é impressionante. Quando o diabo levou Jesus para o alto do templo, ele disse: se você é filho de Deus, se jogue, os anjos virão. Agora os anjos vieram. E esses anjos, diz a palavra, o serviram. O termo grego utilizado aqui é diakonon, que significa alimentar. Lembra do começo? Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães e coma. E agora os anjos alimentam Jesus do mesmo jeito que o diabo tinha falado. Estranho. O pai da mentira não se limitou a mentir. Ele só queria apressar a verdade. Distrações são coisas que o diabo tenta fazer para que nós não cumpramos o propósito certo no tempo de Deus. O tempo de Deus era algo que Jesus precisava esperar. O tempo de Deus é algo que eu e você estamos precisando aprender a esperar. No tempo de Deus, tudo isso vai passar. Não precisa tentar apressar o reino com o seu voto. Não! Nós precisamos apressar o reino com os nossos joelhos dobrados, com a nossa voz. É diferente que a gente vai agir. O diabo está tentando adiantar as coisas. Não vai dar certo. Não deu certo com Jesus. Não caia nessa. Você é diferente. Você aprendeu aos pés do Messias. Eu quero concluir essa mensagem chamando você a ter uma mudança radical na sua vida. Se de alguma forma você está em algum desses grupos de pessoas que estão caindo nas tentações da quarentena, é hora da gente refazer a nossa vida, a nossa história. Eu quero convidar você agora refazer seu pacto com Deus e dizer: Pai, como jovem eu tenho falhado, mas durante esse final de semana, grandes coisas o Senhor vai fazer na minha vida. E eu quero ver a tua glória e refletir essa glória para outras pessoas. Aproveite esse acampamento web que está sendo feito pela Associação Bahia Norte para você. Deus te abençoe. Você vai ter muita história para contar depois desse fim de semana. Agora, se você deseja estar mais perto de Jesus e mais perto dos seus irmãos, quero convidar você a fechar seus olhos e orar comigo. Pai Celestial, nós oramos a Ti em nome de Jesus, pedindo força, graça, benevolência dos céus, para que a Tua glória seja manifesta em todos os reinos desse mundo, através do Teu povo. Nós precisamos aprender a ser humanos, a não sucumbir às tentações da religião, e nem tampouco, Senhor,
nos envolver tanto com a política desse mundo que nos esqueçamos do teu reino. Ajude-nos a ver a tua glória sendo espalhada pelo mundo inteiro. É a oração que fazemos, em nome de Jesus. Tenha uma boa noite. Muito obrigado.